Fala, professor, tudo bom? Eu tô aqui para fazer a minha apresentação dos exercícios e eu vou começar aqui com o primeiro que fala do Teorema de Pitágoras, né? Ali, para começar, eu criei um programa, né, para indicar o Teorema de Pitágoras, então comecei com o cateto oposto, então criei uma sigla para LCO, igual o float. O float ele indica que pode ser um número decimal, um número inteiro, qualquer coisa, e o input para indicar a frase que vai aparecer na hora que eu der o run no programa lá, para eu colocar o número que corresponde ao cateto oposto. Aí eu fiz a mesma coisa para o cateto adjacente, então CA igual float para indicar o decimal, o número que eu vou colocar, e o input para indicar a frase que vai corresponder ao número. E aí embaixo no código eu coloquei a fórmula da hipotenusa, então HI é igual ao cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. Tudo isso elevado a 1 sobre 2, que é nada mais nada menos que a raiz quadrada, né? E aí por final o print. Então a hipotenusa vai medir e tal. E o print, ele nada mais nada menos significa que ao final do código, quando eu colocar todos os números pertencentes a cada cateto, aplicar na fórmula, quando for o resultado, ele vai aparecer lá no final, né? A hipotenusa vai medir, tananã, tal número. Bom, professor, vamos para o segundo exercício aqui, né? Então vamos começar com a questão, né? Que ela vai falar sobre uma frutaria, então o morango e a maçã, que é até 5 kg, é 2,50 por quilo e tudo, e o cliente, se o cliente for comprar 8 kg e ultrapassar R$ 25, recebe um 10% de desconto, né? Então vamos lá. Tendo isso em mente, eu usei o def para criar uma função, né? Em relação ao valor do morango em quilogramas. Então, aí depois disso, como eu defini a função valor mo, eu usei o if, que ele indica uma hipótese. Se algo for, beleza, isso vai acontecer. Então, se se os quilogramas do morango forem até 5 quilogramas, então menor ou igual a 5, o valor do morango vai ser 2,50 vezes o quilograma do morango, que é o VMO. Depois eu usei o elif, que é else if. Então, se for outra coisa, se acontecer outra coisa, então se for maior do que 5 kg, vai ter um desconto no preço, que vai equivaler a 2,20. Então, o VMO, nesse caso, seria 2,20 vezes o quilograma. E depois eu usei o return VMO para me retornar o valor do morango baseado na quantidade de quilogramas. Logo após isso, eu criei o A, e eu usei o float para indicar que pode ser um número decimal, pode ser um número qualquer, para indicar a quantidade de morango, para indicar a quantidade de morangos juntamente com o input que me permite criar essa frase na hora de dar o run ali no programa. E o R para indicar o valor do morango em função de A. Então, em função do que eu colocar aqui em A, eu vou ter o R, que é o valor do morango. Logo depois disso, eu fiz a mesma coisa para maçã. Eu criei um def ali para definir uma função, o if, e aí o princípio é o mesmo, né? Se for até 5 kg, menor ou igual, o valor vai ser 1,80. Aí se for outra coisa, que é o else, vai ser 1,50. E eu usei return para me retornar o valor da maçã em função dos quilogramas e do preço, que corresponde a uma certa quantidade de quilogramas. Daí eu criei o B, que é para conjuntamente com o float, para indicar que pode ser qualquer número, um decimal, um inteiro. E o input, que me permite criar a frase para indicar a quantidade de maçãs. E o S, que é o mesmo princípio do R, para fazer o valor da maçãs em função de B. E logo depois eu vim com o if de novo. Então, se, como o exercício fala, o preço dos dois, né? Se você comprar maçãs e morangos e forem maior que 8 kg, ou o R mais S, que é o valor do morango, mais o valor da maçã for maior que R$ 25, eu vou ter 10% de desconto. Então seria R mais S, que é a fórmula ali de baixo. R mais S menos R mais S vezes 0,1, que é 10% de desconto. Então segue ali o princípio do exercício, né? Que se for maior que esses valores, 10% de desconto. E aí tem o else. Então, se não for isso, se for outra coisa, eu vou ter que VT só R mais S. Que daí é no caso que se for até 5 kg. E no final eu usei o print para me indicar no final do programa, ao final de eu rodar ele, de eu colocar todos os valores correspondentes, só o resultado, que seria o preço que eu vou ter que pagar, que é o valor total. Vamos lá, professor. Terceiro exercício, né? Eu vou ter aqui basicamente uma tabela de preços. Então, o cara que tem uma loja de R$ 1,99, ele quer fazer uma tabela de preços que vão ter os preços de 1 até 50 produtos. Então, ele quer que eu faça uma tabela, um código para ele conseguir fazer isso. E aí, para começar o código, eu defini o preço dos artigos. Como o preço da loja dele são produtos de R$ 1,99, então os preços são R$ 1,99. E aí, depois, isso significa que eu criei uma tabela de preços, usando o print ali, né, no final. E aí, depois, eu usei a função for e in range. O for significa que ele vai executar uma ação várias vezes, que ele pode executar essa ação quantas vezes for preciso. E aí, in range
significa que eu tenho uma distância de números, né? Eu criei ali um espaço entre os números de 1 a 51. Então, os 50 produtos que ele queria lá, né? Então, o quanto de produtos que o cliente está carregando, até 50 produtos. E aí, no final, o print, que é o que vai aparecer no final da função, quando eu executar tudo, quando eu descobrir quantos produtos o cliente está carregando, né? Que é de 1 a 51, então 50 espaços entre isso, que é o que o range significa, vezes o preço dos artigos, que vai me retornar o valor final da compra. Vamos lá, professor. Quarto exercício, né? 6 da lista 4. Então, eu tenho que escrever um programa que receba um vetor com os últimos 10 valores do índice Ibovespa, e então ele deve retornar os valores da variação percentual entre cada um dos dias, os 9 valores, né? E aí, para isso, eu criei o código, né? Então, eu criei o índice, né? Para indicar que tem o índice ali. E aí, depois eu usei a for e in range, 0, 10, 1. O for, ele vai executar essa ação quantas vezes forem necessárias. E o in range, ele vai indicar que existe o espaço, né? O range, um determinado número de possibilidades, um determinado número de vezes que eu quero executar essa ação. Então, no caso do exercício, está pedindo 10, então um espaço de 0 a 10, ou seja, 10 espaços. Depois disso, eu criei o n, que é o float. O float, ele indica que é um número decimal, que pode ser um número decimal. E o input, que vai me dar a frase para eu indicar o índice, então digite o índice. E depois vem o índice.append, que é em função de n. Aí, o append significa que é um conjunto de índices, então são vários tipos de índices diferentes. E depois eu criei o s, que é a variação, e eu voltei a usar o for in range, né? O for ele vai executar várias vezes e o in range ele criou um espaço entre ali o que eu estou pedindo. Logo após, eu coloquei a função da variação dos índices, né? Que é a função padrão de cálculo. Então, o índice I menos o índice I menos 1 sobre o índice I menos 1. Função padrão de cálculo da variação. E isso vai me devolver o s.append, que é a variação dos últimos 9 dias, né, do conjunto de índices dos últimos 9 dias, me devolvendo print s, né, que no final da equação, no final do programa, vai aparecer o valor que eu tô pedindo ali. Bom, professor, vamos lá. Quinto exercício, né? Um programa que lê o teclado nos nomes e salários de 10 contribuintes, armazenar num dicionário, pergunte então o nome de um dos contribuintes e apresente os impostos de renda, né? Vamos lá, então. Eu já comecei aqui o programa colocando os nomes. Então, nomes, eu criei 10 nomes de pessoas diferentes, com salários diferentes. E depois eu usei a função for, que vai executar o que eu precisar, quantas vezes for necessário. Aí a pessoa em nomes, né? Então, nomes é o conjunto e a pessoa é um desses nomes. Então, o espaço ali de 0 a 10, né? E aí depois eu usei a função if. Então, se alguma coisa for isso, beleza. Então, se nomes, daí a pessoa, né, que está na lista dos nomes, tiver um salário superior ou igual a 3.743,19, o valor final, que seria o imposto de renda, seria o nomes da pessoa, o salário da pessoa, vezes 0.275 menos 692,78. E aí depois, como eu teria que fazer isso para todos os tipos de pessoas, para indicar os salários, nesse caso eu usei o elif. Então, se for outra coisa, o nome das pessoas for menor ou igual a 3.743,19 e o and e o nome das pessoas, o nome pessoa, né? Então, a pessoa, o salário da pessoa ali for maior ou igual a 2.995,70, o imposto de renda, o VF, é nomes pessoa vezes 0,225 menos 505,62. E aí eu fui realizando esses passos até eu chegar, né, o elif, então se for outra coisa, com números diferentes para indicar o imposto de renda, até acabar ali, né, os números dos salários, que seriam o número inferior do salário que eu tenho ali. Então, e aí o else, que daí se for outra coisa, tipo, se não for nada disso, seria igual a zero o VF, o imposto, né, de renda. E aí no final tem o print VF, que vai me retornar o imposto que aquela pessoa vai ter que passar, o imposto de renda dela. Bom, professor, eu tenho aqui o último exercício, né, que eu tenho que fazer sobre a carteira de ativos, então eu tenho que calcular o montante final, montante final no final ali, criar uma matriz, 6 por 1, e calcular as ações dos ativos ali, né. Então, para isso, eu comecei com o import nump as np. O import significa que eu trouxe isso para a função, que eu resgatei, incluí isso na minha função. O nump é uma lista de números, né, que tem o mesmo valor, tipo, do mesmo tipo, e eu mudei isso para np. E depois, no ativo 1, a quantidade 1 ali, que eu comecei, na TV1, QNT1, eu coloquei float,
que significa que vão ser o número decimal, e o input, que vai deixar criar uma frase para eu informar a quantidade ou o preço do ativo. E aí eu fiz isso para todos os ativos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e para todas as quantidades. Depois eu criei os ativos, né? Ativos igual np.array, que significa nump.array, nump.array, que significa uma lista dos ativos, né? Uma matriz ali. E a mesma coisa para quantidade, uma lista para quantidade. E depois eu tinha que calcular o montante final, que daí seriam os ativos e a quantidade, e aí isso ia calcular as duas matrizes e tal, as duas listas e chegar no resultado. E aí o print no final vai me dar o resultado do montante final. E esse é o último exercício, professor. Muito obrigado.